O crescimento urbano de Salvador também influenciou na mudança de perfil da economia do estado. Nesses 30 anos, surgiram novas indústrias e o turismo começou a se profissionalizar. A Bahia fica mais competitiva e passa a ser vitrine do olhar estrangeiro. Em 30 anos, a Bahia cresceu, migrou do campo para a cidade, passou a ter famílias menores e deu espaço para novas atividades produtivas. Mudanças que começaram dentro de casa. Afinal, se hoje a estatística mostra uma média de menos de 2 filhos para cada mulher, em 1981 eram mais de 7 para cada mãe. Com menos bebês e as pessoas vivendo mais, a população se torna rapidamente mais velha. A média de idade salta de 63 para 74 anos. O baiano também mudou de endereço. Na década de 80, mais da metade da população vivia no meio rural. Eram 4.800.000 pessoas, quase o mesmo número encontrado atualmente. Só que a população urbana da Bahia cresceu, e muito. Hoje, 72% dos 14 milhões de habitantes vivem nas cidades. O dado curioso é que, mesmo assim, a Bahia tem 15% de toda a população rural do Brasil, o maior contingente entre os estados da federação. O crescimento urbano nesse período reflete também a mudança de perfil na atividade econômica e abre caminho para 2 áreas, os serviços e a indústria. Foi nos anos 80 que o recém-instalado polo de Camaçari começou a dar os primeiros frutos. O estado deixa o vínculo agrícola em um momento de crise, e a vassoura de bruxa só não foi mais devastadora para a Bahia porque os prejuízos da decadência do cacau foram amenizados pela consolidação do polo. O lamentável de tudo isso que aconteceu com relação ao polo petroquímico e à industrialização da Bahia é que a gente não conseguiu levar até a produção de bens finais. Então nós ficamos com uma indústria petroquímica que produz bens intermediários e nós vendemos bens intermediários. Desta forma, a capital cresce e traça os contornos concretos da região metropolitana de Salvador. Como consequência, a economia baiana fica concentrada nestes municípios, uma realidade que durou 20 anos. O PIB continua profundamente concentrado na região metropolitana, exatamente porque essa reúne empreendimentos mais importantes na área da produção industrial. De 1981 a 1990, um aspecto da economia baiana chama a atenção: a fragilidade dos municípios dependentes de repasses de recursos da União. Na década seguinte, outro problema: muitos jovens deixaram a Bahia em busca de oportunidades e as cidades do interior são as mais prejudicadas com a perda do arrojo da juventude. Os municípios menores passaram a ter a economia de sobrevivência. As cidades são dependentes das aposentadorias e programas de transferência de renda. A crise dos anos 90 atinge também grandes empresas e marcas, até então fortes e de referências na Bahia. Elas desaparecem com a chegada da globalização. Os anos 2000 chegam com um cenário mais animador, inflação controlada, aumento de oportunidades profissionais e crescimento da capacidade de consumo. O turismo alcança o seu auge. O surgimento da linha verde traça este novo caminho. O que antes era apenas praia, agora seduz visitantes pela oferta de congressos, da religiosidade, da cultura afro, da natureza aliada à aventura e também da produção de vinhos. Além, claro, das grandes festas, como Carnaval e São João. Na virada da década, do século, do milênio, uma nova atividade surge com a promessa de transformação econômica. A indústria automobilística se instala com a inauguração do complexo Ford, em Camaçari. Se ainda são muitos os desafios sociais, houve aumento na média de anos de escolaridade, com boas consequências nos salários e na queda do total de pessoas que vivem em extrema pobreza.
Os desafios da Bahia de ter planejamento e estratégia de crescimento e fechar a cadeia produtiva estão aí, depois de 30 anos de transformações. Nós temos que olhar, de um lado, para a força das raízes e de todo o patrimônio histórico desse estado, e a beleza que é a nossa geografia e a fertilidade e abundância de terras e de clima que a gente tem. E do outro lado, a tecnologia pode ser a grande alavanca dessa reinvenção. As novas fronteiras econômicas surgidas a partir dos anos 90 se firmam. O Sul tem a indústria de papel e celulose. No Oeste, a aposta está nos grãos do agronegócio e os resultados da fruticultura florescem no Norte, num sertão que vira pomar e produz frutas para exportação. O século XXI revela cada vez mais riquezas do subsolo, com o fortalecimento da mineração no Sudoeste. Curiosamente, os próximos passos do crescimento baiano levam para uma região que foi vista por muito tempo como problema, só que representa 65% do território do estado e aponta como um novo Eldorado econômico, o semiárido. É necessário o cumprimento de projetos de infraestrutura, como o Porto Sul e a Ferrovia Oeste-Leste, para que nos próximos 30 anos o crescimento esteja no trilho certo. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste e o Porto Sul, parte de um grande complexo intermodal, talvez seja a maior obra de infraestrutura que esse estado já viu. E, nesse sentido, ele funciona não só como um vetor de desenvolvimento que vai levar essa infraestrutura, vai levar parte da grande economia baiana para o interior do estado, como vai ajudar na própria escoamento de produção de outros estados, como o Tocantins. 30 anos depois, chega o momento de responder ao que intelectuais dos anos 60 e 70 chamavam de enigma baiano. Afinal, um estado com tantas riquezas tem a obrigação de aproveitar tudo que tem para crescer e distribuir. Eu tenho visto agora um ciclo bonito, comandado pelo governador Jacques Wagner. Eu tenho visto vários governadores, às vezes animados com alguns investimentos chineses, especialmente no setor, às vezes, primário. E eles vão, plantam e exportam para a China. Pouco fica aqui. E ele tanto brigou, tanto fez manha com os chineses, que conseguiu arrancar deles e foi nessa viagem afora para acompanhar a nossa presidência e foi para assinar este contrato, onde os chineses finalmente assinaram, se comprometendo a montar uma grande planta de esmagamento de grãos, de soja, enfim, o produto que vai ser exportado da Bahia, ele tem um maior valor agregado. E é exatamente esse é um dos desafios que o Brasil tem que fazer com a China. Na China está acontecendo uma coisa muito importante, porque está havendo uma revisão crítica e dialética do socialismo. Isso é importante porque abre novas perspectivas históricas para um país que ficou completamente mumificado pela teoria do maoísmo. Felizmente, em tempo houve uma revisão dialética e agora o povo chinês pode realmente entrar num barato de uma neo-recapitalização.